Olá, vou passar 24 horas em Moscou. Sim, não soa tão chique quanto Saratov, mas também é uma cidade legal. O objetivo é passar 24 horas sentado. Os principais pontos de Moscou são exatamente a VDNKH, a Praça Vermelha e a Moscow City. E o mais interessante vai ser no final. Vou passar a noite no hotel mais caro da Rússia. E ao longo do caminho, vou contar para vocês algumas curiosidades sobre Moscou. Por exemplo, Moscou significa urso perto da água. Estranho, né? Eu entendo. Parece que se você trocar uma letra, vira urso perto do Volva. E aí já não soa tão estranho. Enfim, vamos começar o vídeo. Mas espera aí, como é que a gente pode começar? Se você ainda não se inscreveu, não deixou o like, faz isso agora mesmo. Bom, espero que você tenha feito isso. Eu confio em você, afinal, você é uma boa pessoa. Agora sim, vamos começar. E agora uma dica, mas antes me diz, você já usa redes neurais? Se a sua resposta for o que é isso, então agora vou te contar o que dá para fazer com redes neurais e como ganhar dinheiro de verdade com isso. Por exemplo, um caso simples. Você pode pegar encomendas para criar padrões gráficos únicos que o Midjourney vai gerar para você com qualidade. Depois é só ampliar esse design usando a inteligência artificial integrada ao Photoshop. E esse é todo o processo. Os clientes estão dispostos a pagar bem por esse tipo de trabalho. O cliente pode não ter conhecimento suficiente ou simplesmente não ter tempo para lidar com isso, e isso está longe de ser o mais incrível que a inteligência artificial pode fazer. Existem inúmeras combinações desse tipo. Qualquer especialista pode aumentar seu ticket médio aprimorando o trabalho com redes neurais. 874 anos atrás, o príncipe Yuri Dolgoruk fundou Moscou. Antes de Moscou ser fundada, os coletores de cogumelos passavam por esse lugar na floresta densa e tinham uma estranha sensação de que eram um pouco melhores do que os outros coletores de cogumelos. Hoje em dia, Moscou é dividida em bairros distintos pela qualidade dos moradores. Não pela qualidade de vida, mas pela qualidade dos moradores. Ao todo, são 7. Aqui mora a elite, aqui moram os ricos, aqui moram os playboys, no sul é o proletariado. E o Bertsikhotelny, que basicamente são só caras, e o leste lá é pesado, e o norte, bem, lá moram os caras pobres. Também em Moscou existe o Kitaigorod, que é um bairro assim. Acho que chegou a hora de criar o bairro África, já que a Rússia está se aproximando da África. Agora os africanos vão começar a se mudar para a Rússia e não teremos só afro-americanos, mas também afro-russos. No geral, isso é bom, porque surge a chance do rap aparecer na Rússia. Imagina que legal seria se sua filha tivesse um namorado, um verdadeiro rapper. Essas são informações gerais sobre Moscou. Agora vamos para o Parque VDNKH. O parque foi inaugurado em 1939 durante o governo de Iosif... Não durante o governo de Godin, meus pêsames, aliás, mas sim durante o governo de Iosif Stalin. Inicialmente estava planejada uma exposição temporária aqui, e os pavilhões também foram construídos de forma temporária, em madeira. Mas como podemos ver, não há nada mais permanente do que o temporário. Você também começou esse trabalho ruim pensando que seria temporário, mas já está trabalhando há vários anos. Aqui aconteceu a mesma coisa. Por isso, com o tempo, decidiram demolir os pavilhões de madeira e construir outros de alvenaria. Este é o arco principal, a entrada central do parque. Aqui vemos a escultura de 70 toneladas do tratorista e da kolkhosiana. Em apenas alguns dias, ela foi erguida em partes até a torre do pavilhão principal, mas os trabalhadores não conseguiram levantar o feixe de trigo até essa altura. E fizeram uma réplica, um feixe de trigo de madeira. Mas, é claro, né, o feixe de trigo de metal também foi produzido. E para onde ele foi, isso, claro, é um mistério. Bem, que mistério, nós entendemos. Inicialmente, a escultura da operária e da camponesa estava planejada para ser instalada em Rybinsk. Mas após o triunfo na Exposição de Paris em 1935, foi tomada a decisão de transferi-la para Moscou. Depois disso, na história da Rússia, Rybinsk nunca mais foi mencionado. E esta é a famosa fonte. Você pode tê-la visto mesmo sem nunca ter estado em Moscou. Nesta fonte estão representadas 16 garotas. Não, esse não é o número ideal de esposas para um homem soviético. Esse é o número de repúblicas na época da inauguração do parque. Este belo edifício é a Casa da Amizade dos Povos. De interessante, sob a Casa da Amizade dos Povos há um bunker. Ele foi preservado desde os tempos soviéticos. A capacidade desse bunker é de 300 pessoas. Em estado de prontidão, ele contém tudo o que é necessário para viver por 2 dias. Durante todo o tempo de existência desse bunker, ele nunca foi usado para o propósito original. Mas não se preocupe, a situação no mundo está se desenvolvendo de tal forma que talvez até esse bunker deixe de ficar sozinho. Aqui. Da superfície do bunker leva um túnel subterrâneo, que está enterrado debaixo desta escultura de Lenin. Perto da VDNKH fica outro lugar icônico, a torre de televisão Ostankino. É exatamente aqui que são gravados todos os programas cult que você assistiu na televisão e é da própria torre que o sinal de televisão é transmitido. É neste estacionamento que você pode encontrar qualquer pessoa lendária. Eu, por exemplo, sonho em encontrar Stas Boretsky. Ele é uma lenda, concordo. Aliás, a torre de televisão Ostankino foi projetada por Nikolai Nikitin. Eu entendo, isso pode não significar nada para você, mas ele é realmente um arquiteto muito talentoso. Só para você ter uma ideia, esse mesmo homem projetou a estátua da Mãe Pátria e o prédio principal da Universidade Estatal de Moscou. Tá vendo só que pessoas incríveis existem? Muito bom.
E a altura da torre de televisão Ostankino equivale a de um prédio de 180 andares, mas ela tem apenas 45 andares. Claro, em uma construção tão alta existe elevador, mas também há uma escada, e até já fizeram competições para ver quem sobe mais rápido por essa escada. E o recorde é de 11 minutos e 57 segundos. Bom, também não tem o que fazer. Vão trabalhar, arranjem um emprego, ficam correndo pelas torres. Aliás, durante o vento, o topo da torre pode balançar até 6 metros, mas ainda mais perigoso para a torre, além do vento, é o sol. Por causa do aquecimento do metal, ele se expande e a torre se inclina 2 metros. E por fim, vale saber que a torre de televisão Ostankino foi o edifício mais alto do mundo por 10 anos. Hoje ela está em 6º lugar. Agora vamos para o lugar mais moderno, que é a Moscow City. Agora vou contar uma história típica sobre nós. Moscow City foi planejada para ser como Manhattan, ou seja, arranha-céus, centro de negócios e um parque. Em Nova York, o parque é retangular. Na Rússia, deveria ter o formato da letra P. Então, o parque na América é famoso porque sobreviveu, porque ninguém pegou um pedaço do parque por suborno e construiu mais um prédio para si. Então, na Rússia deveria haver um parque igual, o mesmo símbolo de corrupção em forma de letra P. Agora, no lugar dele, está o prédio Afimol. Acho que não há dúvidas, mas ainda assim, lembramos dos Estados Unidos da América. Por isso, ao construir as torres, criaram um concreto especial 690. Ele é tão resistente que o prédio não desmoronaria nem mesmo com o impacto direto de um avião. É exatamente isso que afirmam os fabricantes. E, aliás, atualmente, o imóvel mais barato de Moscou está justamente no Moskva City. Viva até de graça. O preço já inclui fogos de artifício, shows de luzes. Se tiver muita sorte, até mesmo na sua janela pode acontecer um show de fogos. Ai, caramba. Além do concreto, a Torre Federação também tem vidros muito resistentes. Como eu sei disso? Então tem uma apresentação em que jogaram cadeiras e vergalhões diretamente nesses vidros e nenhum vidro foi danificado. Com isso, deixamos Moscow City e nos movemos para o ponto de comércio de peles, ou seja, o Lago dos Patriarcas. No geral, os patriarcas são o lugar número 1 para festas e para uma galera jovem. Aqui todo mundo anda em carros bacanas. Bem, no geral é um lugar super chique e cheio de ostentação. Bem, isso não é surpreendente, afinal o nome anterior dos estanques dos patriarcas era Pântano das Cabras. O nome mudou, mas as cabritinhas continuam pastando por aqui. Ah, aliás, o nome atual Estanques dos Patriarcas é porque lá tem estanques, mas na verdade só tem um. Antigamente havia 3 estanques aqui, mas na época de Pedro, o Grande, este lugar ficou abandonado e eles simplesmente foram aterrados. Depois, as pessoas começaram a se estabelecer neste lugar. Um dos estanques foi restaurado, mas o nome não foi mudado, continuaram chamando de estanques, embora pudessem ter renomeado para um estanque só. E ponto final. No geral, o clima aqui é muito pomposo, eu não gosto desse tipo de coisa, então vamos sair daqui. E agora vamos pro lugar mais famoso, ou seja, a Praça Vermelha. Aqui está a Praça Vermelha, aqui está o Kremlin. Esse lugar também pode ser chamado de Vladimirsky Central. Ah, entendi. Não pode ser chamado de Vladimirsky Central. Esse lugar é conhecido no mundo todo. Aliás, os americanos quiseram filmar a Praça Vermelha em seus filmes por muito tempo. E o primeiro foi o filme Inferno Vermelho com Arnold Schwarm. Vocês entenderam, resumindo. Aliás, é surpreendente, mas quase nada se sabe sobre a Praça Vermelha. Ela tem cerca de 500 anos, e ninguém faz ideia de por que ela se chama vermelha. Na verdade, antigamente ela era chamada de Torg, porque aqui havia um mercado, barracas de comércio e um monte de coisas. Isso é interessante. Por exemplo, uma vez um avião pousou na Praça Vermelha, e isso foi uma vergonha enorme para o governo soviético. Por que isso foi uma vergonha? A questão é que um garoto de 18 anos, um piloto amador da Alemanha, em um aviãozinho velho, voou da Alemanha até Moscou e pousou bem na Praça Vermelha. E ninguém o parou. Aliás, essas pedras de paralelepípedo que cobrem a Praça Vermelha foram extraídas na Crimeia, e a Ucrânia também quer recuperá-las. Se for assim, então eu tive uma ideia para resolver. Tapetes, é aconchegante e dá um ar de lar. E Sergei Sobyanin poderá trocar rapidamente os tapetes sujos por novos e limpos. Mesmo os que não estiverem muito sujos, ele também poderá trocar. Na verdade, até os completamente limpos ele poderá trocar. No geral, ele sabe fazer isso. E agora é o momento perfeito para mostrar para vocês em qual hotel eu fiquei. Este é o hotel mais caro da Rússia. Uma noite nesse hotel custa 500 mil rublos. O unboxing deste quarto nesse hotel vai estar no próximo vídeo. Mais uma vez, se inscreva, deixe seu like, espere pelo próximo vídeo, ele vai sair em breve. Obrigado por assistir, até mais!